Ceará 2050 está de volta abordando um tema que interessa a todos: gestão de cidades, estratégias de governança e participação social. Aqui com a gente, o professor Dr. Jeová Torres, da UES, e também o professor Dr. Joaquim Caieiro, que traz a experiência de Lisboa na reconstrução de uma cidade que tem chamado a atenção de turistas de todo o mundo. Que estratégias foram utilizadas para transformar Lisboa nessa cidade? Hoje em dia, como a gente já falou, né, muita gente tem procurado Lisboa. No ano passado, não foi se o falou, vietnamitas, mas também tem muito brasileiro lá. Qual a possibilidade de se conquistar essa cidadania portuguesa, de estar hoje morando em Portugal? Bom, Portugal representa, do ponto de vista económico, uma coisa interessante. Não é? Está na União Europeia e o facto de estar na União Europeia permite que qualquer cidadão que integre a União Europeia circule no seio da União Europeia e consiga, por via disso, não é? Uma grande mobilidade do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Portanto, é uma questão interessante, não é? Para quem está de fora poder entrar na União Europeia, escolher alguns dos países que eventualmente estão disponíveis para facilitar essa entrada, como é o caso de Portugal, e com aquela metodologia que foi usada e que está a ser usada, criada com o Visto Gold. O Visto Gold, que é a possibilidade de quem investe um determinado montante de dinheiro em Portugal, comprando imóveis ou outras, ou fazendo outro tipo de negócios, pode adquirir a cidadania. E, portanto, gente que vem do exterior, nomeadamente os países asiáticos, que veem a União Europeia como um polo interessante de negócio, uma plataforma enorme de negócio, e de fazer, de gerar a sua estrutura económica à volta da União Europeia, veem isso com grande facilidade, a entrada, através da entrada de Portugal. Não é? E, portanto, não é só Portugal, há outros países que já fazem também a mesma política e acabam por entrar e fazem depois, são cidadãos, passam a ser cidadãos do país, no caso cidadãos portugueses, e adquirem efetivamente todos os benefícios, não é? Todos os direitos e deveres, mas sobretudo os direitos que estão associados a esta nova realidade. E, portanto, podem, a partir de Portugal, gerar e expandir-se para a Europa, expandir os seus negócios e desenvolver as suas atividades. Portanto, Portugal passou a ser um país interessante desse ponto de vista e principalmente para os países asiáticos, não é? Que veem essa possibilidade de entrada no mercado da União Europeia a partir de Portugal. Portanto, esse é um dos elementos que tem efetivamente levado a que esta enormidade de pessoas venha para Portugal, adquira a nacionalidade portuguesa e, a partir daí, é cidadão europeu com todos os direitos inerentes a essa questão. Mas os portugueses querem, tipo assim, o governo de Portugal fez tudo isso para atrair mesmo, ou por um momento de precisando arrecadar, não, né? Angariar, digamos assim, ou atrair mesmo dinheiro, né? Para movimentar mais a economia. E facilitou, talvez, essa forma de conquistar esse visto para movimentar isso, ou dificultou, de certa forma, ou quis mesmo atrair mesmo esse público? Não, sem dúvida. Isso foi uma política implementada pelo governo. Começou no período da austeridade, a partir de 2011, penso que foi mais ou menos o ano em que se expandiu a lógica do Visto Gold. Foi uma política implementada pelo governo exatamente para atrair investidores estrangeiros com capacidade económica para movimentar a economia, sem dúvida. Este foi um dos objetivos principais do Visto Gold e ainda hoje continua a pesar de forma evidente na economia nacional, não é? Portanto, tem um peso significativo na economia portuguesa, porque eu falo aqui numa perspectiva, comprou uma casa por 500 mil euros e tem cidadania, porque estou a pôr a fasquia mais baixa, não é? Há muita gente que vem com investimentos muito mais elevados e entra em Portugal investindo com valores muito mais elevados e, portanto, há uma grande movimentação na estrutura económica nacional a partir dos vistos gold. Portanto, é uma política implementada e acarinhada durante muito tempo, eu penso que agora ainda também,
os dois governos portugueses, o primeiro que o implementou, que foi a partir de 2011, e este atual governo que continua também a ver nos vistos gold uma questão importante do ponto de vista do desenvolvimento económico também no país. Agora, professor, é importante pegar esse detalhe ou essa experiência, porque, como o senhor também falou no bloco anterior, tem um pouco de resistência dos próprios portugueses, né? Saber o país, como lidar com isso, porque tem gente chegando, como é que eu vou governar? Porque eu preciso desse pessoal, mas ao mesmo tempo eu tenho os nativos, né? Como é que eu vou balancear? Sim. É interessante, Natália, isso, porque nós podemos analisar isso até em relação à questão mesmo de Portugal, mas nós podemos fazer um comparativo aqui com o Estado. E eu diria assim, no primeiro caso, eu falava com o professor Joaquim outro dia, que eu acho assim, que nós brasileiros, ou durante um tempo, olhávamos Portugal de maneira ainda, como eu diria, como se Portugal tivesse uma dívida conosco historicamente. Então, assim, Portugal acabava não sendo uma opção, ou você não considerava que você pudesse ter em Portugal uma alternativa para uma série de problemas que nós sofremos aqui e que oferecessem, digamos, algo a ser estudado, compreendido, que pudesse servir como comparação para que a gente pudesse pensar algumas soluções para os nossos problemas. A segunda também é que nós ficamos então de costas, né, nesse sentido, e para Portugal, pensando em outras alternativas de países, de soluções, ou até mesmo para você, se quiser sair do Brasil para ir morar fora, ou estudar fora. Claro, Portugal sempre foi um atrativo por conta da língua, né? Nós bem sabemos que não são feitos muitos esforços do ponto de vista de política de educação para a língua estrangeira, sim, apesar de ter em legislação o ensino de língua de espanhol, etc, mas não é feito. Então, acabava que você ia a Portugal para estudar mesmo, não por opção, mas por falta dela. Você acha, nem por falta, a opção tinha muita, mas você não sabe falar outra língua, vai para lá. Então você ia para lá, que era a língua mais próxima que tem do que a gente fala. Não é? Então, eu acho que isso começa a mudar um pouco. Eu vejo também que como a propaganda, ou diria que as notícias ajudam, e você começa a ver as notícias positivas de como Portugal mesmo está se posicionando dentro da União Europeia, né? Em muitos casos por não seguir de maneira obtusa a cartilha da União Europeia, em relação sobretudo às questões econômicas e políticas, né? de como responder até mesmo esse programa de austeridade, mais recentemente, mas também os bons resultados na parte de educação. E eu te diria assim, do ponto de vista da pesquisa também, acho que a gente já começa a ficar mais claro que nós podemos usar Portugal de maneira comparativa. Agora, entrando na segunda parte, como eu te dizia, fazendo isso no caso brasileiro. Vou te falar de Juazeiro do Norte. Durante esse período de crescimento que nós tivemos no país, né, mesmo tímido, sim, mas da segunda metade dos anos da década de 2000 e os primeiros anos de 2010, né, da década de 2010, a gente teve um crescimento populacional grande de Juazeiro, muita gente vindo de fora para aproveitar o mercado com o crescimento da renda, a mobilidade da classe D, da classe C, né, para constituir negócio lá. Gente vindo de outros países, né? Os asiáticos, aliás, os chineses estão espalhando a sua gigantesca população no mundo todo, né? E aí, e também de brasileiros, né? Tanto gente que retornou depois de um período fora, de nordestinos que saíram
o sul, como também de empresários vindo do sul e do sudeste do país para montar negócios em Juazeiro do Norte. Nós tivemos também a Universidade Federal do Cariri sendo implantada, muitos concursos, muitos professores vindo de fora. Então, tu passa a ter aí uma série de problemas para a cidade, ou desafios, vamos colocar assim, que a cidade não tinha. Eu diria que lá você sofra tanto com a preocupação ou a reação do juazeirense ou do caririense com a chegada dessas pessoas. Não. Eu diria que a reflexão não está nem nesse nível. Mas a gente sente que com a chegada, né, a cidade não deu atenção a isso. A cidade não se preparou e depois de tudo isso ter acontecido, não fez nada, não reage, né, na melhoria da qualidade dos serviços, né, na consequente dos serviços públicos. Né, ainda a gente tem, por exemplo, na cidade, um problema sério de saneamento. Né, e nesse sentido, o problema do saneamento em Juazeiro do Norte é como a dengue, ela não escolhe se é o pobre ou o rico. A falta de saneamento está na cidade toda, da Lagoa Seca ao bairro, né, mais humilde, da população, né, mais periférica e tal. Então, o que acontece? A gente também teve isso lá, de receber muita gente, de receber muito investimento, mas a cidade não responde da mesma forma. A cidade, quando eu digo, não há da parte dos governos alguma política que possa estar percebendo e reagindo a isso. Ela quer atrair investimento, naturalmente, faz trabalhos constantes para atrair novas empresas, para atrair novos negócios, mas não é feito nada para o restante da população, né? Então você continua tendo, ou até de maneira mais agravada, porque a população cresce, problemas, né, dessa ordem. E eu acho que se você percebe de maneira antecipada estudos ou situações como essa que acontecem nas cidades de Portugal, e que pudéssemos de maneira antecipatória prever, não pela chegada de estrangeiros, sim, de outros países, mas de outras cidades para dentro da nossa cidade, certamente a gente reagindo mais rápido, alguns problemas poderiam ser minimizados, né? Algumas questões. Juazeiro sofreu esse problema imobiliário, né, também. Você teve muitas lojas da principal avenida de comércio, que é a Rua São Pedro, adquirido pelos chineses, pagando alto, e muitas vezes o imóvel ficando fechado. Quem era de lá não tinha condição de alugar ou de comprar, porque eles inflacionaram o mercado. E assim aconteceu também de imóveis residenciais, entendeu? Então, assim, foi algo que hoje mesmo, para trazer isso para um patamar do mundo real, está difícil. As pessoas continuam tendo dificuldade de poder alugar, aqueles que querem alugar um imóvel nessa rua, nesse centro comercial, por conta disso, entendeu? Sim, então, consegui. O nosso programa fala, né, será 2050. Como é que isso, então, acho que Portugal hoje é uma outra cidade, ou então está caminhando para ser uma outra cidade com mais investimentos, a partir dessa política que foi feita, né? Isso poderia servir de exemplo, o senhor falou, né? Agora mesmo que pode, mas como é que a gente pode pensar nisso, no exemplo desse de atrair novos, pensando no Ceará 2050? Digamos assim, como é que isso, sendo trabalhado todos esses aspectos que o senhor acabou de falar também, né? Preparar as pessoas para receber, como receber, oferecendo emprego, agregando, de que forma, para que isso seja um investimento, né, para os próximos anos. Sim, veja, Natália, é interessante que a gente, quando começa a falar disso e fala do cidadão, da participação do cidadão, agora, a preocupação com essas questões deveriam estar, claro, o cidadão tem que participar. E etc, etc. Mas as preocupações de resolver, quem está sendo pago para tentar, né,
buscar soluções, e inclusive buscar a população para trabalhar com eles na tentativa de encontrar soluções, é o gestor público. São os vereadores e o prefeito e toda a sua equipe de técnicos. De que maneira, se a gente pensa no Ceará 2050, projetando para longe, poxa, tem uma série de políticas ou de projetos que podem ser feitos, você pode atrair, nunca foi um problema. Quer dizer, tentar atrair empresa, tentar atrair investidores, digamos, tornar a população de uma cidade um pouco mais, ou tornar a cidade mais cosmopolita, né? Não é nenhum problema, isso é ótimo, né? Eu diria que, tipo, Paris não sofre por causa disso, né? Mas assim, de que maneira a cidade precisa ser pensada por outras políticas que devem vir acompanhadas disso daí. Como eu te falei agora há pouco, você precisa de pensar uma política de saneamento, não pensando que você vai atrair mais pessoas ou vai atrair novas empresas, mas pelo cidadão que mora lá, já naturalmente. Né? Que, consequentemente, que se outras pessoas chegarem e se empresas forem atraídas, maravilhoso. Né? Mas é de educação. Porque você veja um caso simples aqui no estado do Ceará. Na cidade que eu nasci, que é Redenção. Você implanta um projeto que é inteligente, na sua origem, da Unilab, a universidade, né, não lembro exatamente, mas que funciona em Redenção. A maioria dos professores não moram lá, para não dizer a quase totalidade. Né? Mas veja, isso gera um problema, porque você não tem vínculo com o local. É diferente da gente no Cariri, do avanço que a UFCA teve, porque a gente mora lá. Vive lá. Eu vivo lá, eu sinto os problemas que a região tem e eu conheço os alunos e sinto os mesmos problemas que eles. É claro, eles vão sentir muito mais que eu, por conta das classes, etc., e morarem lá, então serem lá. Mas assim, eu não posso recriminar o professor de morar lá, porque a cidade não tem infraestrutura. Como é que eu vou? O meu filho, eu vou lá, eu vou morar lá, e ele vai estudar onde? Entendeu? Uhum. E se ele tem um problema, eu vou levar onde? Me diz. Entendeu? Então, assim, outra coisa. Né? E os estudantes, há quantos anos está se tentando finalizar um acesso, uma via duplicada de Fortaleza para Redenção? Ou para o Maciço de Baturité, até Baturité. Então, tu pensa, infraestrutura, é aquilo que você disse no começo, infraestrutura, mobilidade, né? Todo um ambiente que, me parece, e que eu tenho acompanhado, o Ceará 2050 tem tentado pensar isso de modo integrado. Né? Se isso for realmente caminhar para que esses projetos sejam implantados, se o governo estadual e os governos municipais tiverem ideia do impacto que isso pode ter, certamente o resultado do Ceará 2050 será maravilhoso, por esse pensamento integrado que se tem. E é isso. Então, a gente faz uma pausa. A seguir, a gente fala como é que pode acontecer essa participação popular na construção, né, de uma cidade metropolitana, dessa região metropolitana. A gente volta já já. Continue com a gente. Apoio Cultural Via Direta.